O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, queremos agradecer a Deus que hoje nos reúne nesta igreja dedicada à Nossa Mãe do Céu. A casa de Maria é a casa dos filhos. Por isso, hoje acolhemos vocês todos aqui. Todos os dias esta igreja fica aberta das 6 da manhã às 8 da noite. Isso quando não tem casamento ou outras missas, que vai até mais tarde ainda. Com alegria recebemos também a imagem de Santo Antônio de Oriximiná, encerrando a sua peregrinação em Belém, conclamando seus concidadãos a participarem do seu círio lá em Oriximiná no dia 3 de agosto. Hoje também iniciamos o tríduo, ou seja, os 3 dias em preparação à festividade de um outro Antônio, Antônio Maria Zacaria. Começa hoje, quarta, quinta, sexta e sábado é o dia do santo. Nós então estamos assim com tantas ocasiões para alegrar o nosso coração. E a palavra de Deus vem nos ajudar a fortalecer a nossa fé. A mesma fé de Antônio de Pádua, a mesma fé de Antônio Maria Zacaria. A mesma fé de todos os homens e mulheres que se colocaram no seguimento de Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje é muito forte, meus irmãos e irmãs. Ela primeiramente nos apresenta um ambiente, e é um ambiente dos mais tétricos, um cemitério. Lá, pelo meio das sepulturas, pessoas endemoniadas. 2 homens possuídos pelos demônios, saindo dos túmulos, tão violentos que ninguém conseguia passar ali pelo meio daquelas sepulturas. Mesmo tendo um outro enterro, eles ficavam lá, empatando isso. E quando veem Jesus, é interessante isso, eles fazem uma confissão de fé. Preste atenção, os demônios confessam a fé em Jesus Cristo. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? É muito estranho que da boca dos demônios saia uma confissão de fé. Pois aqui o evangelista São Mateus os faz dizer isso. Viestes aqui para nos atormentar. Então quer dizer que os demônios sabem
medir um grau de poder e sabem que o grau do poder de Jesus é grande. Viestes nos atormentar. De fato, o poder de Deus não deixa em paz o demônio. A água benta, a cruz, o terço, meus irmãos, segurando nas mãos da gente, é uma grande arma contra o demônio. O terço já lá em cima do criado mudo, já ali perto da cama da gente, o demônio já passa longe. Quando a gente então pega no terço, aí ele sai correndo. Sabe que o poder pertence a Deus. E o que é mais interessante, este ambiente triste, sepultura, demônios, endemoniados, fica ainda mais tétro na cabeça de um judeu, quando então se associa a ideia de porcos, que nós já sabemos, porco é sujo, porco gosta de lama, porco come babugem, tudo aquilo que para nós, embora a carne do porco seja saborosa, mas estas coisas, lama, babugem, tudo isso para nós fala de alguma coisa assim muito, muito ínfimo. Deus o livre, comparar ou dizer a alguém alguma coisa relacionada à porcaria, que vem de porco, a palavra. E São Mateus faz ainda pior esta ideia quando associa exatamente o demônio ao porco. Quando os demônios dizem, tá bom, tu vais nos expulsar, então faz-nos entrar nesta manada de porcos. Os judeus ainda hoje não suportam carne de porco, associado de uma ideia higiênica, porque comer carne de porco no deserto, mal cozinhada, trazia doenças, como ainda hoje, mas transformado num elemento religioso, da observância da lei judaica, não comer carne de porcos. Portanto, definitivamente aqui a ideia é das mais repugnantes. Longe de nós isso, demônios, túmulos, porcos, cruz credo. E é intencionalmente que São Mateus faz esta associação para dizer, não é coisa boa. O mal, o inimigo, não servem para nós, não são para nós, não nos prestam boa ajuda, não somam em nada. Meus irmãos e irmãs, o mal não acrescenta nenhum bem a nós, ainda que muitas vezes tenha aquela aparência que nós podemos chamar exatamente de um bem aparente. E o pecado, como tem essa fisionomia de um bem aparente? É bom, é gostoso, é fascinante, dá prazer, mas depois sabemos as consequências do mal em nós. Portanto, é em Jesus que podemos reconhecer o poder. A fala, a ordem de Jesus, ide, ou seja, sair desses homens, pode entrar nesses porcos. E os demônios foram então permitidos a eles de entrar na manada dos porcos. Mas tem uma coisa muito interessante nesse trecho do Evangelho, que vocês vão me ajudar a entender. Vejam se conseguem me ajudar a entender. Por que depois de ter feito isso, demonstrado o seu poder de expulsar demônios, de pôr ribanceira abaixo a manada de porcos nojentos, por que no fim das contas aquelas pessoas ainda ficaram contra Deus? Por que ainda ficaram contra Jesus? Isso é um mistério. Isso nos faz pensar. Mesmo Jesus tendo feito um benefício
mesmo tendo expulsado os demônios, mesmo tendo livrado aqueles irmãos, ainda preferiram ficar sem Jesus. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, porque eles tinham contado tudo a respeito do que tinha acontecido, inclusive o caso da expulsão dos demônios. Mas quando viram Jesus, pediram que caísse fora da região deles. Quase o evangelista São Mateus está dizendo que preferiram os demônios, preferiam permanecer com os porcos nojentos, do que escolher Deus. Há aqui uma renúncia de Deus, uma rejeição de Deus. Pediram-lhe que se retirasse da região deles, quase que dissesse: deixa-nos em paz com os nossos demônios, deixa-nos em paz com as nossas porcarias, vai-te embora, Deus. Meus irmãos e irmãs, na prática, muitas vezes, nós também fazemos isso. Esta é a nossa atitude. Preferimos permanecer no nosso comodismo, na nossa comodidade, na nossa mediocridade. Preferimos permanecer no nosso pecado, instalados ali, que não Deus. Vamos fazer um instante de silêncio. Hoje, tendo aqui a presença de Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa, é o mesmo. Presença do Santo Zacarias, a presença de tantos irmãos e irmãs aqui lotando a nossa Basílica Santuário. Vamos fazer um instante de silêncio para que cada um possa buscar também entender isso. Os gadarenos preferiram os demônios e os porcos do que Deus.